verdade. Eu É. entreguei. Quando Deus apareceu para mim, que eu vi que ele existia, eu me entreguei de corpo e alma. Eu esqueci que eu existia. Eu esqueci que eu existia quando eu fiquei lá dentro, Lu. Eu esqueci que eu tinha uma vida aqui fora. Eu não consigo imaginar. Olha, eu digo, Senhor, eu tô aqui. Usa a minha vida, sim. E Deus começou a usar a minha vida lá dentro. Você foi guardado, né? Em todo o Você tempo. consegue se ver guardado? Porque é que eu nunca estive nesse ambiente, então eu não consigo imaginar, mas de repente, vendo pessoas que já passaram por ele, fala que você tem que colaborar com tal coisa, para você não viver tal coisa, você precisa fazer tal coisa da prenda de sei do quê, jumbo prenda, sei lá como é que fala, para você não participar de tais coisas, e aí você foi guardado. Tu falou de guardado, né? Se eu me via guardado, eu me via. Quando eu conheci Cristo lá dentro, eu pude ver que Deus estava me guardando o tempo todo do bom. Eu só não sabia quando que eu ia sair. Eu só não sabia o que ia acontecer com a minha história ali. Eu não sabia. Mas que eu sabia que Deus estava por dentro de mim. Isso aí eu Amém. tinha plena convicção, de 100%. A história de José eu li 3 vezes. Toda vez que eu li a história de José, eu chorava. Você se via? Não, ele tá contando, eu tô vendo a história de José, entendeu? Eu chorava quando eu li a história de José. Aí eu me deram um livro da história de José. Toda vez que eu li esse livro, eu choro, me derretia em cheiro. Por causa da história de José. E eu comecei a trabalhar a minha vida dentro dessa história. Eu trabalhei fora do presídio e eu me via como José. Aham. Por quê? Porque quando você sai do convívio, quando você sai da prisão, você vem para a área aberta. Você pode surgir se você quiser. Sim. É, isso mesmo. É. Mas como eu já tinha lido a história, não, Deus vai me tirar. Eu tinha tanta convicção que Deus ia me tirar daquele lugar. Mas olha só, homicídio, julgamento, 12 anos. Meu Deus, me ajuda. Uau. Outro julgamento, 24 anos. Eu falei, Jesus, me ajuda. E eu confesso. Você confessou. Eu confesso, eu não podia mentir, porque eu tive confesso 2 vezes. As pessoas que estavam no homicídio eram só 12 para cima. Só de 12 anos. Eu falo, Jesus, me ajude. Mas eu tô aqui. Não importa o homem que eu pegar. Eu tinha essa plena convicção. Eu não estava me importando se eu deixar 12, 15, 20 anos. Para mim não importava. Porque eu já sabia que Cristo estava comigo. Como eu já tinha lido a história de José, a história de Paulo, Ciro, toda aquela história de não, o Senhor vai me tirar. Tu sabe quando foi a convicção que eu tive 100% que Deus ia me tirar? Quando eu li o Salmo 91. Uau. O Salmo 91 fez eu ter a plena convicção, porque o Salmo vai dizer que a minha verdade será a minha defesa e bloqueio. E que Deus não seja nós para viver em cadeia. Deus não permite para viver em prisão. Sou responsável por ele me usar, sim. E pagou por isso. Paguei por isso. Quando o juiz fala do meu julgamento, que eu fui réu, né, sentei no banco dos réus, aí eu sabia que ia embora. Eu tinha tanta convicção que eu ia embora, que no dia que eu fui pro julgamento, eu já dei todas as minhas coisas. E eu falei para meus irmãos, eu vou embora hoje. Eu vou embora aí. E eu fui embora naquele dia. Naquele dia eu fui no júri. Naquele dia contou a minha liberdade. Claro, e condenado 6 anos, né? E, fui condenado 6 anos em casa, mas já tinha puxado 3 e 6, então cumpri o restante em casa, no semiaberto, aberto, em casa mesmo, né? Domiciliar. Ali tinha os protocolos, né? Respeitar o horário até 8 horas. Mas naquele dia, eu fui embora. Ao todo foram quantos anos? 3 anos, 6 anos. Isso dentro. 6 anos, 6 anos. Sei. 6 anos assim, nos quebra-dentro todo. Isso foi a minha sentença. Nesse dia, você vê, olha como é que eu estava tão conectado para as pessoas que estavam lá dentro, que no dia da minha saída, eu cheguei, fui pro presídio, eu coloquei a roupa de trabalho lá. Eu não coloquei a minha roupa para vir embora. Eu queria continuar com eles lá dentro. Por quê? Porque eu sabia que Deus estava com medo dele. Eu não coloquei a roupa de ir embora para cá. Eu coloquei a farda da prisão, que é a bota, a calça caqui e a blusa boa. Eu queria estar com meus irmãos, porque lá eu ia ficar na sala dos irmãos em Cristo. Sim. Eu queria ficar. É separado, né? Os Isso. que são cristãos, os que não são, eles Ah, Deus não meio que sabia. são, eles separam, né? Por conta de facções e tudo mais. Pessoa colar. É. Então quando eu fui para lá, eu escolhi para a igreja. Eu escolhi. Por quê? O próprio ambiente te força
o próprio sistema força, ele te induz, ele te leva a fazer as coisas erradas. É. O próprio sistema ele faz isso. Fora a sociedade também, né? Porque uma pessoa que tem um registro de prisão no currículo, vamos dizer assim, é muito difícil. Para voltar para a sociedade é muito difícil, né? A oportunidade e tudo mais. Ah, é. Registra em tudo quanto é lugar o que você viveu, né? É uma identidade que você quer. Aham. O que aconteceu quando eu saí? Eu passei por isso. Eu já tinha sofrido. Como é que eu vou arrumar agora um emprego? Aí foi onde eu aprendi a fazer o crochê na prisão. Você faz crochê? Ele chegou. Adoro! Eu aprendi a fazer crochê na prisão. Uau! Para mim sobreviver. Para mim não ter o cigarro nem trocar a mercadoria. Então como é que eu consegui meus pertences? Fazendo crochê e vendendo e trocando. Uau! Para mim ter meus pertences. Só que isso aí eu gostei. E o que eu fiz? Eu trago isso para fora. Quando eu trago isso para fora, eu começo a vender. E nessa que eu vendo, eu consigo uma licença na feira livre. Ai, E aí pega meus pertences. Durante esses anos, eu peguei todos os meus tapetes, os jogos de banheiro que eu fiz, e a minha mulher guardou aqui fora. Quando ela guarda, a gente vai Monta tipo um estoque. montar um estoque. E por incrível que pareça, os anos que ela levava a linha para mim, e eu ia fazendo. Eu comprava revista, e ali eu aprendi a ler os pontos da revista, eu comecei a fazer. uau. Tanto eu vendia lá, quando ela vendia aqui fora. Aí eu consegui nas feiras livres, eu consegui um espaço para vender minhas coisas. E aí veio o start da vida aqui. E aí as pessoas já começaram a me ver, né? Que voltou. É que nem Salemar. O índio voltou. O índio voltou. O índio, porque eu tenho uma história no bairro. Porque o fato foi de Salemar.